Então, pessoal, vamos dar início à nossa aula pela unidade 5, que é a primeira matéria da nossa prova. A unidade 5, ela vai falar sobre a origem do Estado e da sociedade e as teorias contratualistas. Tá? Quando a gente fala em sociedade, normalmente a gente imagina a união de duas ou mais pessoas em busca de uma finalidade em comum. Né? Talvez, falando em sociedade, o primeiro pensamento que vem é uma sociedade empresária, onde dois ou mais indivíduos se reúnem, abrem uma empresa e eles têm um objetivo em comum, que é a obtenção de lucro. Não é isso? Já trazendo para o conceito de Estado, nós podemos verificar que o Estado também é uma forma de sociedade, é uma espécie de sociedade. Então, vamos entender sociedade como um termo mais genérico, mais abrangente, como eu trouxe na aula, né? Sociedade é todo o complexo de relações do homem com seus semelhantes, certo? Mas, trazendo para a nossa disciplina, a sociedade sendo a união de pessoas em busca de um bem comum, traduzindo no conceito de Estado, seria o Estado uma espécie de sociedade. Claro que bem mais complexa, porque dentro de um Estado, como o Estado brasileiro, nós temos mais de 200 milhões de indivíduos que vivem no mesmo território e buscam viver pacificamente, cada um alcançando o seu objetivo, mas, em geral, vivendo em harmonia, buscando um bem comum. Então, sociedade é mais abrangente, Estado é uma forma de sociedade, tá? Mas o que a gente tem que entender aqui a princípio é que desde a era antiga, a gente já via, dentro da filosofia aristotélica, essa ideia de que o homem ele era um ser social pela sua própria natureza. Ou seja, para Aristóteles, o homem era um animal social e já era intrínseco dele, no seu nascimento, buscar esse convívio com seus semelhantes, buscar realmente a vida em conjunto com outros indivíduos. Então, para Aristóteles, a sociedade ela era algo que nascia naturalmente, pois o homem já tinha essa inclinação na sua essência de viver em sociedade. Mas, para explicar as teorias do surgimento da sociedade, nós trouxemos as teorias dos fundamentos da sociedade, que são a teoria organicista, a mecanicista e a eclética. Tá? Começando pela organicista, nós vimos, como está aqui nessa imagem, que a sociedade funciona como um organismo, como um corpo com diversos órgãos em prol de todos. Tá? Eu trouxe aqui a imagem no slide do corpo humano, né, com seus órgãos, mas, por favor, isso não tem nada a ver com biologia, não vão desenhar um corpo humano na prova ou falar qualquer coisa que tenha a ver com essa área biológica, porque é só uma ilustração, tá, gente? Então, o que eu quis dizer aqui é que, do mesmo modo que os órgãos do corpo humano, eles só têm importância quando funcionam em conjunto, em prol de um todo, que seria o organismo, na teoria organicista também, esse todo seria a sociedade e os indivíduos seriam como os órgãos, certo? Então, na teoria organicista, o indivíduo ele só é valorizado em prol do todo, em prol da sociedade. Então, a gente observa um caráter eminentemente coletivo, tá? Sem a ambição e a previsão dos direitos individuais, a sociedade é vista como um fim em si mesma e o indivíduo como um meio ou um instrumento para a sociedade alcançar os seus fins, para a sociedade se realizar. Isso tem origem também lá nas teorias de Platão, tá? Porque para Platão a sociedade ela tinha as suas classes e o homem já nascia com as suas atribuições definidas e ele tinha que aceitar aquilo e não discutir. Então, quando Platão fala que o governo ele deveria ser realizado por sábios filósofos, que a defesa da cidade tinha que ser feita pelos guerreiros e que o papel do povo era servir
pagar impostos, ele entendia justamente que já havia uma atribuição definida para cada homem, e o homem já nascia com isso, e assim ele tinha que entender, aceitar e seguir sua vida conforme a sua função já pré-definida, certo? Nós temos aqui um conceito de Del Vecchio, onde ele entende que a sociedade é a reunião de várias partes que preenchem funções distintas e que, por sua ação combinada, concorrem para manter a vida do todo, né? Um conceito claramente organicista de sociedade, onde cada indivíduo ele deve viver reunido com os demais para alcançar a finalidade maior, que seria a finalidade da sociedade, e não as suas finalidades individuais. Nós temos também um conceito de Savigny, onde ele diz que na sociedade existe um espírito popular, né, que em alemão ele denominava Volksgeist, né? A sociedade ela era imbuída desse espírito popular e não de um espírito que privilegiava o individualismo. E São Tomás de Aquino, também seguindo Aristóteles, ele dizia que o homem era por natureza um animal social e político, vivendo em companhia de outros da sua espécie, né? Então, assim como Aristóteles falou lá na antiguidade, São Tomás de Aquino também, ele entendia que o homem já nascia naturalmente inclinado a viver em sociedade. Portanto, para esses organicistas, a sociedade era algo que nascia naturalmente. Não era preciso um momento histórico, não era preciso uma decisão política, não era preciso um pacto social. Pelo fato de o homem ser um animal social por natureza, a sociedade já surgia em decorrência dessa sociabilidade do homem, tá? A crítica que se faz a essa teoria é que, se você valoriza só o caráter coletivo da sociedade, isso pode dar aso para que as autoridades tenham posições autoritárias e antidemocráticas, porque na medida em que você só privilegia o coletivo, né, você esmaga os interesses individuais. Você pode, querendo, ou pelo menos usando como pretexto o bem coletivo, você acabar violando direitos individuais e as especificidades de cada indivíduo. Tá? Essa é a crítica da teoria organicista. Em oposição à teoria organicista, nós temos a teoria mecanicista, que é justamente a antítese da primeira. Tá? Ela já defende que a sociedade se forma pela junção de indivíduos agindo por si mesmo, com autonomia e liberdade. Tá? Enquanto lá o caráter da sociedade era realmente coletivo, aqui na teoria mecanicista o caráter é fortemente individual. Na organicista, a sociedade era um fim em si mesmo e utilizava do indivíduo para atingir as suas finalidades. Aqui é o contrário. O indivíduo tem o valor acima da sociedade, sendo o fim e a sociedade o meio para ele se realizar. Por exemplo, nós temos o direito de propriedade, né? É um direito individual garantido a cada cidadão. E se nós temos assegurado esse direito de propriedade, a sociedade ela tem que proteger esse direito e, na máxima medida, fazer com que ele de fato aconteça. Então, se eu tenho um direito de propriedade violado, eu tenho que me utilizar da sociedade através das leis, através do governo, através do poder público, através do judiciário, ou seja, de toda a organização social para que esse meu direito seja protegido. Tá? Essa é a ideia da teoria mecanicista. Não é vista a sociedade como um organismo, como um corpo humano, onde os órgãos só têm valor se atuar em conjunto, mas é vista como uma organização. E aí eu trouxe como exemplo aqui a ilustração, né, de vários livros. Então, imaginemos uma biblioteca com uma coleção de livros, né, uma estante com uma coleção de livros, onde a coleção de livros ela tem, sim, o seu valor coletivo, mas quando você tira um livro daquela coleção para ler, ele ainda passa a ter a sua utilidade individualmente.
né? Diferente do órgão do corpo humano. Você tira um órgão do corpo humano, ele não vai servir para muita coisa. Mas já você tirar um livro de uma estante, ele deixa naquele momento de fazer parte daquela coleção, mas ele tem a sua utilidade individual. Então, a gente trouxe essa ilustração para ficar mais didático o entendimento da teoria mecanicista. E aí a gente vê que, enquanto na teoria organicista previa que o homem já era inclinado para viver em sociedade, né, valorizava-se muito mais a sociedade do que a individualidade, e aqui na mecanicista nós temos o contrário, tá? O homem, ele é visto na sua individualidade e ele tem autonomia e liberdade para fazer o que ele quiser. E para que haja o nascimento de uma sociedade, o homem, que não tem essa inclinação natural, como a outra teoria diz, ele teria que tomar uma decisão, ele teria que fazer um pacto num determinado momento, para que a partir dali, pela sua vontade, eles passassem a viver em sociedade, e não de modo natural, da sua própria essência, ele já ter isso de modo instintivo, de viver em sociedade. Não, na teoria mecanicista, é um momento, é uma decisão, é a vontade do homem, é através da sua autonomia e liberdade que ele vai escolher viver em sociedade. E por isso, os filósofos contratualistas, eles são considerados mecanicistas. E a gente vai entender mais na frente por quê, tá? Estudando cada um deles. A crítica aqui à teoria mecanicista é de que, ao contrário lá da organicista, que via só o lado coletivo e podia violar direitos individuais, aqui a visão é justamente individualista, né? Extremamente individualista. E aí você pode, querendo só privilegiar as pessoas individualmente, você prejudicar a ideia de bem comum, a ideia de coletividade, tá? Então, nós temos aqui dois extremos. A teoria organicista, privilegiando só o coletivo, a teoria mecanicista, privilegiando só o individual. E aí, para resolver essa situação, nós temos a teoria eclética, que é justamente a junção das duas primeiras, tá? É um misto das teorias organicistas e mecanicistas, e quando você reúne essas duas teorias para explicar a sociedade, aí sim você tem um conceito mais completo de sociedade, que é aquele em que você privilegia sim a coletividade, tá? Você protege os direitos difusos, os direitos coletivos, os direitos de todos, mas sem deixar de também observar os direitos individuais. Então, como a gente falou em aula, é assegurado o direito de moradia para todos os brasileiros na Constituição, né, na medida do possível. Mas isso não quer dizer que você vai violar o direito individual de propriedade de cada um. Então, porque ainda existem pessoas no país que não têm moradia, o meu direito de propriedade vai ter que ser sacrificado por causa disso? Não. O governo tem que buscar meios para dar moradia para aqueles que não têm, mas sem ferir o direito de propriedade daqueles que já têm, né, os seus imóveis, os seus bens. Então, a teoria eclética é a mais completa, é a união das duas primeiras, é a que a gente adota atualmente. Então, a gente viu que existe a teoria da origem natural, que é aquela baseada na filosofia aristotélica, que entende que o Estado se forma naturalmente, né, começa ali com a família, o homem se casa, o homem vive ali numa vila, que vira uma cidade, e até virar um Estado. A teoria da origem natural entende que isso acontece instintivamente, né? E tem a teoria da origem contratual, que diz que o fato de a sociedade passar a existir foi num momento de decisão do próprio homem. O indivíduo fez um pacto com outros, onde eles iam se submeter a um certo regramento, a uma autoridade de um terceiro, para organizar a vida deles em sociedade, né? E esse pacto que é feito entre esses indivíduos, para a partir daquele momento viver em sociedade, obedecendo determinadas regras
e sob a égide de um soberano, é isso aí que se denomina o contrato social, né? Então, nós temos aqui que o contrato social origina o Estado, a sociedade, entre vários indivíduos independentes, numa situação de liberdade plena, né, ou de estado de natureza, que eles acordam, né, mutuamente a substituir aquela liberdade total pela liberdade civil através da lei, certo? E esse movimento, né, que defende esse pensamento é chamado de contratualismo, tá? Que estabelece a ideia de um pacto social ou um contrato como um momento de surgimento da sociedade civil, tá? Então, o que a gente tem que entender aqui, esse conceito de estado de natureza, esse conceito de liberdade plena que o homem tinha antes da criação do Estado, da criação da sociedade, de existir um governo, de existirem leis que regulamentavam a convivência dos homens entre si. Então, esse período, antes de todas essas normas, antes de toda essa estruturação do Estado, onde o homem tinha liberdade total, fazia o que queria e não tinha que dar satisfação para ninguém, é que é chamado de estado de natureza. E aí na sala de aula a gente trouxe essa discussão, né? Nesse slide aqui nós temos de um lado a imagem de algumas pessoas vivendo em harmonia, muito amor, muita paz, até mesmo a onça ali, ela vive bem mansinha, não existe nenhum tipo de problema. E do outro lado nós temos um verdadeiro caos, né? Nós temos guerras, pessoas em conflito, morte, dor e etc. E aí nós levantamos a discussão: o estado de natureza do homem, ele é bom ou ele é ruim? O homem nasce bom ou nasce mal, né? E aí entram os três contratualistas, tá? Que defendem a teoria mecanicista de que a sociedade não é formada naturalmente, ela é formada por uma decisão do homem, por um pacto social, por esse tal contrato social que, num determinado momento, os indivíduos fazem, convencionam entre si e mutuamente decidem se submeter a um poder, a um governo, a um Estado e suas leis, para que esse poder venha regulamentar a vida, os direitos e os deveres de cada um, a fim de ser possível, através do controle da lei, da força legítima do Estado, uma convivência pacífica entre os homens sob pena de severas punições, né, através da lei. Então, o primeiro contratualista que a gente estuda é justamente Thomas Hobbes, certo? Um pensador, filósofo e teórico inglês. Ele, como viveu num momento de crise política na Inglaterra, ele defendia que o melhor governo seria a monarquia absolutista, certo? E ele defendia que esse estado de natureza do homem, quando ele tinha essa liberdade plena, quando ele não tinha que dar satisfação para ninguém, não existiam leis nem governos, né? Esse homem mais primitivo, mais selvagem, para ele o estado de natureza desse homem e de todos os homens é um estado ruim. O homem nasce mal, o homem, na sua natureza, ele é cruel e violento. Por isso, a gente ouve muito essa frase de Hobbes, que diz que o homem é o lobo do homem, ou seja, o homem possui dentro dele uma fera selvagem que sempre vai buscar o seu próprio interesse, nem que para isso ele tenha que ser violento, matar, fazer o que for possível para poder atingir os seus objetivos. Então, se a natureza do homem é ruim, é má, com certeza, em contato com os demais, né, num grupo de indivíduos, isso vai resultar num conflito, isso vai resultar, em última análise, no caos. Então, o que a gente tem que observar em cada contratualista desse é justamente o seu ponto de vista sobre o estado de natureza do homem, tá? O porquê de existir um contrato social e o que ele entende sobre o direito de propriedade. Então, como a gente já viu, para Thomas Hobbes, o homem nasce mal, o homem nasce violento e, se ele não for controlado, em contato com outros homens, ele vai viver realmente em um eterno conflito. E aí, para Hobbes, o contrato social vem justamente para resolver essa situação, tá? O Estado
seria a criação necessária para controlar o modo de vida caótico do homem, tá? Atribuindo a um governo um poder absoluto e o uso legítimo da força por meio das leis e das punições. Então, esse momento em que o homem toma uma decisão juntamente com os outros e fazem um pacto social de se submeterem ao poder da lei, o que eles fazem? Abrem mão de parte da sua liberdade plena e atribuem a alguém um poder de dirigir as suas vidas através da lei para que seja possível essa vida em sociedade, tá? Então, para Hobbes, o contrato social é necessário justamente para controlar o modo de vida caótico do homem. E ele defendia que a propriedade ela pertencia exclusivamente ao Estado absolutista. E aí o Estado atribuía essas propriedades aqui a quem ele bem entendesse, tá? Então, guardem essas três coisas de cada filósofo: estado de natureza, contrato social e propriedade. Hobbes escreveu um livro chamado Leviatã, tá? Que ilustrava o Estado. O Leviatã era um monstro marítimo, uma besta marítima, né? Muito grande, muito poderosa, que, inclusive, salvo engano, isso vem descrito na Bíblia, esse monstro marinho, e ele descreveu o Estado como um grande Leviatã, né? Muito poderoso, que era necessário para poder controlar essa vida social e defender também os mais fracos. Então, a capa desse livro Leviatã é justamente um monarca, né? A gente vê aqui numa escala bem maior do que a própria sociedade, um grande monarca, um gigante, com um grande poder, que é ilustrado por essa coroa, né? Na mão direita uma espada que mostrava o seu poderio militar, na mão esquerda um cetro, que demonstrava também o apoio do poder religioso, mas eu chamo a atenção para o corpo dele, que é formado por uma série de indivíduos que formavam a sociedade. E aqui a gente vê justamente a ilustração do contrato social, né? A sociedade, né? Cada indivíduo achou por bem se submeter a um poder acima deles para que esse poder pudesse organizar essa vida, né, social desses indivíduos, para que não fosse, para que não houvesse realmente esse lado do homem de ser mal, de ser violento, para que não fosse aflorado esse lado e essa vida em sociedade fosse inviabilizada. Então, essa ilustração demonstra justamente isso. O corpo do monarca é a reunião dos indivíduos, que através desse pacto que eles fazem entre si, atribuem a alguém acima deles um poder para poder ter esse controle sobre a sociedade, trazendo, na medida do possível, a paz social e o bem comum. Tá? O segundo contratualista é John Locke. Ele também era um filósofo e teórico político inglês. Ao contrário de Hobbes, ele era contra a monarquia absolutista e ele defendia o parlamentarismo, né? Um governo que fosse exercido por representantes do povo. E aí, aqueles três conceitos, estado de natureza, contrato social e propriedade, sob a ótica de John Locke, é a de que estado de natureza, para ele, o homem não nascia bom nem mal, mas o homem nascia com três direitos inalienáveis, que era a vida, a liberdade e a propriedade. Tá? Então, o que tem que guardar aqui é que, para John Locke, o estado de natureza do homem é de que ele era neutro, mas ele tinha três direitos intrínsecos que independia de lei, de governo e de Estado. Ele nascia com o direito à vida, à liberdade e à propriedade. E aí ele diz que o contrato social servia justamente para que fossem assegurados esses direitos a cada homem. Então, o homem fazia um pacto com os outros homens, né? Os indivíduos faziam um pacto social entre si, um contrato hipotético, onde eles se submetiam a uma legislação, a um Estado civil, e esse Estado iria assegurar, através da sua força, esses direitos que o homem já nascia com ele, que era a vida, a liberdade e a propriedade. Então, para John Locke, o contrato social servia para isso. E
ele entendia que, com relação à propriedade, o Estado deveria garantir o direito individual de propriedade, ou seja, não pertencia só ao Estado absolutista, ao monarca, o direito de propriedade. O homem, dentro das suas condições, também deveria ter protegido o seu direito individual, tá, de propriedade. E passando para o último contratualista, Jean-Jacques Rousseau, ele, diferente dos outros, ele era suíço, tá, e não inglês. Para ele, o estado de natureza do homem é de que o homem nascia bom, era a sociedade que o corrompia. Então, a gente vê aqui uma evolução nesse conceito, né, de estado de natureza. Hobbes, o homem era mau. John Locke, o homem era neutro. E Jean-Jacques Rousseau, o homem era bom, era a sociedade que o corrompia. E o que a gente tem que guardar aqui de Rousseau é um termo chamado vontade geral, tá? Para ele, o governo ele deveria defender, na máxima medida possível, a vontade geral da população, do povo, da sociedade, tá? Então, o contrato social, para Rousseau, serviria justamente para isso. O homem, num determinado momento, fazia um pacto com os outros homens, né? Fazia um pacto entre si, onde deveria ser assegurado nesse pacto que o governo iria defender, privilegiar a vontade geral de todos os homens, de todo o povo, tá? E no que diz respeito à propriedade, Jean-Jacques Rousseau entendia que a propriedade privada era justamente a causa da corrupção dos problemas do ser humano, tá? Rousseau era contra a propriedade privada. Tanto é que os seus ensinamentos foram ali um princípio, né, uma base para as ideias socialistas que vieram posteriormente. Então, o que a gente tem que entender? Cada contratualista tinha uma visão, tá, do que seria a sociedade, do que seria o estado de natureza, para que serviria o contrato social e o que ele entendia sobre propriedade. Mas o que eles tinham em comum é a ideia de que a sociedade surgiu em um determinado momento em que o homem decidiu se submeter ao poderio de um terceiro e fazer um pacto social para convivência em comum em sociedade. Tá? O que eles têm em comum é que o homem não nasce com essa natureza sociável e a sociedade acaba sendo formada instintivamente pelo homem, naturalmente, né? Não, da essência do próprio homem. Não. A sociedade ela nasce de uma decisão mecânica, por isso chamada teoria mecanicista, né? Que os contratualistas eram precursores, porque era uma decisão do homem usando da sua prerrogativa de liberdade, de autonomia, que num determinado momento abria mão da sua liberdade plena para se submeter a uma liberdade civil, ou seja, uma liberdade que era regulamentada por lei, para que fosse possível a criação de uma sociedade e a vida social entre esses indivíduos, tá? Porém, cada contratualista desse via o estado de natureza do homem de uma forma, entendia o contrato social, tá, a sua finalidade de uma forma e a propriedade de uma forma específica, certo? Então, estudem o estado de natureza, o contrato social e a propriedade na visão de cada contratualista e entendam que o que eles têm em comum é a visão de que a sociedade nasce por uma decisão do homem, tá? Não é natural, é o homem que decide mecanicamente, é o homem que decide com base na sua autonomia, num dado momento, criar um pacto social entre eles, tá? Concordando mutuamente em se submeter ao poderio de um soberano, tá? Do Estado, para que fossem criadas regras de convivência e fosse possível, então, essa vida social desses indivíduos, tá certo? É a primeira matéria da nossa prova e objeto do trabalho também. Vamos para a próxima unidade, segunda unidade da nossa prova, tá? Que foi a aula 6, elementos do Estado.
tá? Acredito que aqui vocês não terão maiores dificuldades e, pelo que eu vi em sala de aula, vocês já estão bem cientes de quais são esses elementos, tá? Então, a divisão clássica dos elementos do Estado que a gente tem é que o Estado é formado por povo, território, poder e finalidade, tá? Sendo que o poder também pode ser denominado como governo ou soberania. Aqui o que a gente tem que entender é que existem os elementos materiais, que, né, aquilo que é palpável, povo e território, e existem elementos formais, tá? Que é o poder e a finalidade. E vocês já sabem também que finalidade se traduz no bem comum, tá? O primeiro elemento do Estado que a gente trouxe aqui, que é o povo, é justamente a substância humana, né? São as pessoas que estão sobre esse território, que convivem nesse mesmo território com um ânimo definitivo de ali se organizarem politicamente, tá? O que pega aqui nessa situação do povo? É confundir o conceito de povo com o de população, tá? Não é a mesma coisa. População não é elemento do Estado. Por quê? Porque povo é justamente aquele indivíduo, né, que possui o vínculo jurídico político com o Estado, tá? Ele é nacional daquele Estado. Ele participa da vida política daquele Estado, né? O vínculo político é o quê? Participar da vida política, da escolha dos representantes. E população é simplesmente o número de pessoas que está ali dentro daquele Estado, dentre elas os estrangeiros, né? Os que não são nacionais, os que não participam da vida política do Estado. Então, elemento do Estado é o povo, tá? População é um conceito meramente aritmético, tá? Um conceito numérico de todas as pessoas que estão ali dentro, inclusive estrangeiros, mas estrangeiros não fazem parte do povo. Então, se vier na prova que os elementos do Estado é tal, tal, tal e população, aí vocês já sabem que está errado, tá? Elemento do Estado, a substância humana, é traduzida como povo. Tem que ter esse vínculo jurídico e político também com aquele determinado Estado. O estrangeiro só tem um vínculo jurídico, tá? A lei daquele Estado alcança o estrangeiro, mas ele não tem um vínculo político porque ele não participa da vida política do Estado, certo? E aí a gente vê no artigo 1º, parágrafo único da Constituição, como vocês já devem ter decorado, que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos, né? Democracia representativa, você vai lá e escolhe, ou diretamente nos termos dessa Constituição. A gente vai ver lá na outra aula como é que a gente exerce diretamente esse poder, tá? O segundo elemento aqui é o território. O território é justamente a base física, né? É a área geográfica onde o Estado está localizado. Então, é o âmbito geográfico delimitado do Estado onde ocorre a validade da sua ordem jurídica. Então, o Estado ele é formado por um território e onde esse território está delimitado é onde vai incidir o ordenamento jurídico daquele determinado Estado, tá? Uma definição de Queiroz Lima é de que o Estado moderno é rigorosamente territorial, ou seja, para ter um Estado é imprescindível você ter um território, tá? Sob pena de não ser caracterizado como um Estado. E aí nós trouxemos na aula o exemplo de Israel, né? Israel, quando foi expulso do seu território lá há milhares de anos atrás, ela continuou com um povo específico, continuou com a sua cultura, continuou com um determinado governo, uma direção, mas perdeu o seu território. E perdendo o seu território, Israel não poderia mais ser considerado não poderia mais ser considerado um Estado e passou a ser considerado apenas uma nação. E aí a gente traz justamente o conceito de nação.
Nação é quando você tem um povo que tem uma ligação emocional, cultural, sentimental, espiritual, né, principalmente, em se tratando de Israel, mas você não tem uma base física, você não tem um território. Então, a gente fala, né, trazendo aqui para a nossa realidade, só como exemplo, a nação flamenguista, né, o que isso quer dizer? Que os torcedores do time, eles são ligados pelo mesmo sentimento de amor, de carinho por aquela agremiação. Então, é exatamente esse o conceito de nação. É quando existe um vínculo entre um determinado povo, esse vínculo é cultural, é de costume, mas, sobretudo, é um vínculo sentimental, mas você não tem ali uma base física desse povo. Então, não tendo a base física, não tendo o território, você não pode falar em Estado, tá? Como aconteceu com Israel, nessa época que eles ficaram sem as suas terras, Israel foi considerado apenas uma nação. E aí o território, ele engloba tanto o solo visível, a parte, né, que a gente enxerga ali, a parte superficial, mas também envolve o subsolo, tá, as suas riquezas, envolve o mar territorial, que é uma faixa ali do litoral até determinada distância, é considerado também território. A plataforma continental é exatamente o solo embaixo desse mar territorial, lá, né, no submerso, e o espaço aéreo é o espaço no ar correspondente a esses limites territoriais do Estado. Tá? Então, tudo isso é território, e isso tem uma série de implicações, tá, no direito, porque vocês vão ver em direito constitucional que se acontece alguma coisa juridicamente, né, relevante nessa faixa de mar territorial, nessa faixa de espaço aéreo, da plataforma continental e etc., em regra deve incidir a lei brasileira, tá? Claro que tem suas exceções, mas isso é importante justamente por conta de jurisdição. Então, o conceito de território não é meramente essa parte superficial limitada ao desenho, né, que a gente tem do mapa, né? Não é só essa questão fronteiriça. Nós temos que observar também que território envolve subsolo, uma faixa de extensão do mar, né, após o litoral, a plataforma continental e o espaço aéreo, tá bom? Outro elemento seria o poder, ou governo, ou soberania, e, segundo Aristóteles, o governo é o exercício do poder supremo do Estado, tá? Ou seja, é o conjunto de funções necessárias à manutenção da ordem jurídica e da administração pública que operacionalizam o exercício do poder do Estado. Então, para que você tenha um Estado, você tem que ter um governo, você tem que ter uma autoridade, você tem que ter aquela instituição que vai direcionar o Estado, que vai administrá-lo, tá? Permitindo a sua operação do poder naquele determinado Estado. E aí nós vemos que Estado é um conceito permanente, né? O Estado brasileiro existe todo o tempo, mas o governo ele é transitório, tá? Nós tivemos governos do PT, nós estamos no governo do Bolsonaro, né? A gente vai ter outra eleição aí na frente e o governo pode mudar, mas vocês têm que guardar essa ideia de que o governo é o exercício do poder, tá? Pelo Estado. Temos a ideia de soberania interna e externa. Soberania interna é a capacidade do Estado de se auto-organizar internamente, tá? As suas leis, as suas subdivisões, a sua estrutura, a sua forma de exercer o poder, e a soberania externa, que normalmente é a mais lembrada quando a gente fala de soberania, é exatamente o poder que o Estado tem de se autodeterminar, de se impor
perante outros estados na ordem internacional, tá? Então, quando a gente fala de soberania, de um modo geral, é esse poder que o Estado tem de se autoafirmar, de se autoestruturar, de tomar as suas decisões sem influência de nenhum outro Estado ou órgão externo, tá? Mas soberania interna, essa organização dentro do próprio Estado, soberania externa é justamente essa capacidade do Estado fazer o que ele achar por bem e não ter interferência de Estados estrangeiros, tá? Como a gente falou, né, na guerra da Ucrânia, em última análise, o que a Rússia está fazendo? Ela está violando a soberania ucraniana, tá? Existe o Estado ucraniano, eles têm um território definido, eles têm um governo, eles têm um povo, eles têm a finalidade, né, de viverem a sua paz social, de ter o seu bem comum. E a Rússia, quando invade e inicia aquela guerra, nós temos a violação da soberania ucraniana, né? Ou seja, nenhum Estado pode interferir nas decisões, nas estruturações e no governo de outro Estado. Então, a ideia de soberania clássica é essa. O Estado ele se autodetermina, ele se auto-organiza e outro Estado não pode interferir, certo? Esse poder no nosso Estado, ele é exercido, tá, por 3 subdivisões. Nós temos a tripartição do poder aqui no Brasil. Nós temos o poder executivo, o legislativo e o judiciário. Aqui no Brasil e na imensa maioria dos estados, tá? Quando eu digo estado, eu estou falando de países, como vocês já bem sabem. Então, o poder executivo, ele tem como função típica administrar, o poder legislativo tem como função típica criar leis e o poder judiciário tem como função típica julgar, né, com base nessas leis. E nós vimos que o artigo 2º da Constituição traz justamente essa ideia clássica da tripartição dos poderes, prevendo que são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o executivo, o legislativo e o judiciário, tá? Por que independentes? Porque, em regra, um poder não pode interferir em outro poder, tá? O controle de cada poder, a própria lei prevê mecanismos de controle, tá? Cada poder tem o seu controle interno, cada poder tem que prestar contas aos tribunais de contas. Nós temos o Ministério Público, que exerce esse controle também, mas diretamente um poder não pode interferir no outro, né? Como a gente via nos períodos ditatoriais, nós tivemos algumas constituições que previam poderes exagerados, totalmente desequilibrados para o executivo, em detrimento do legislativo e do judiciário, né? Isso não pode acontecer. Esses poderes têm que ser independentes e harmônicos, tá, entre si. Deve haver um equilíbrio. A gente viu também em sala de aula que cada poder desse, como eu acabei de falar, tem uma função típica, mas tem uma função atípica, que seria o quê? Um poder exercer, em certa medida, uma atribuição que seria de outro poder. Então, por exemplo, o poder executivo ele tem como função típica administrar, mas ele tem também, em menor grau, a função atípica de legislar, quando é permitido ao chefe do executivo editar medidas provisórias, né, que vocês vão ver lá que são uma espécie de legislação que tem um prazo temporário e depois ela pode ser confirmada pelo legislativo de forma permanente, mas é um tipo de criação de lei que o presidente faz na sua função atípica. Assim como também o executivo pode julgar o seu servidor público quando ele abre um PAD, né, um processo administrativo disciplinar. Então, são situações bem específicas, né,
mas são funções atípicas do Poder Executivo também legislar, no caso da medida provisória, e julgar, no caso do processo administrativo, né? O Legislativo tem a função típica de legislar, mas ele também tem a função atípica de administrar e de julgar. Quando que o Legislativo administra? Quando ele trata do seu pessoal, da contratação, da realização de concurso público, da exoneração de um servidor, né? Ele está administrando na sua função atípica. E ele julga, por exemplo, quando ele abre uma CPI, né? Quando tem uma CPI, nós temos, na verdade, um julgamento realizado pelo Legislativo. E o Judiciário, da mesma forma, sua função típica é julgar, mas, em certa medida, ele administra, por exemplo, o seu pessoal, quando ele presta concurso, quando ele contrata, entre outras situações, né? Principalmente envolvendo servidor público. E o Judiciário, ele também interpreta a lei, ele julga, ele pode julgar uma lei inconstitucional, tirar ela, né, de vigência, do ordenamento jurídico, e etc. Então, cada poder ele tem a sua função típica, que ele exerce em 99,9% do tempo, e tem as suas funções atípicas, que seriam aquelas funções semelhantes às dos outros poderes, que ele também executa, mas em uma medida bem menor, né? Na menor parte do tempo. E, por fim, o outro elemento do Estado é a finalidade, que, como nós já vimos, se resume na busca do bem comum. Então, qual é a finalidade do Estado? Buscar o bem comum. É a busca do bem comum pelos objetivos e métodos de satisfação social capazes de criar esse vínculo de identidade entre o povo em um mesmo território. E aí a gente vê os objetivos do Estado lá no artigo 3º da Constituição, né? Lá fala, constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. E aí vem, inciso 1, constituir uma sociedade livre, justa e solidária. Inciso 2, garantir o desenvolvimento nacional. Inciso 3, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais. Inciso 4, promover o bem de todos, sem preconceitos, de qualquer natureza. Então, assim, aqui nós estamos vendo que, em resumo, os objetivos do Estado é buscar realmente o bem de todos os seus cidadãos, né, de todos os seus indivíduos, o bem do povo, o bem comum de todos. Tá? E aí, para quem já gravou o conceito de Estado, não vai ter dificuldade em identificar os seus elementos, uma vez que dentro do próprio conceito nós temos a descrição de cada elemento. Então, quando a gente tem um conceito de Estado que diz que o Estado é uma instituição organizada, política, social e juridicamente em determinado território, dirigida por um governo soberano, responsável pela organização e controle social através do uso legítimo da força em busca do bem comum, nós temos aqui os 4 elementos, né? Social, que traduz no povo, território, né? Já está literal o elemento, governo soberano também, e a busca do bem comum seria a finalidade. Então, povo, território, governo e finalidade são os elementos do Estado. Tá? No final da aula eu trouxe uma curiosidade lá sobre o povo de Israel, né, que era Estado, passou a ser nação por perder o seu território, e em 1948 foi reconhecido pela ONU, na Assembleia Geral presidida por um brasileiro, como um Estado, novamente, né, após voltar, né, depois de mais de 2.000 anos, para as suas terras, para o seu território. Tá? Então, essa foi a segunda unidade da nossa prova, elementos do Estado, povo, território, governo e finalidade. Certo? Vamos lá. Então, vamos para a próxima aula. Tá? Nosso slide 7. O tema da aula foi formas de Estado e regimes políticos. Certo? Então, a gente já verificou que Estado e governo são conceitos que não se confundem. Tá? Governo é o exercício do poder pelo Estado, e o Estado é aquele ente organizado política, social e juridicamente sobre um território, a partir de um povo, sob um governo com
uma finalidade em comum, tá? Que é o bem comum. Mas a gente vai ver também que o Estado ele tem uma classificação sob o critério de quantas soberanias, né, compõem aquele Estado. E ele pode ser simples ou composto, tá? Se a gente estiver falando de apenas uma soberania, ele é simples. Se estiver falando em mais de uma soberania, ele vai ser necessariamente um Estado composto, tá? Então, iniciando pelo Estado simples, como eu disse, são aqueles que existe apenas uma soberania em um determinado território. E existe uma subclassificação, tá? O Estado simples, ou seja, o Estado que contém somente uma soberania, ele ainda pode ser de dois tipos, o Estado unitário e o Estado federal, tá? Então, prestem bastante atenção que o Estado federal, ele é um Estado simples, tá? Quando a gente fala Estado unitário, fica mais fácil essa percepção. Ah, o Estado é unitário, só tem uma soberania, ele é simples. Mas o Estado federal, embora ele seja subdividido em Estados-membros, ele também possui uma única soberania e, portanto, continua sendo um Estado simples, ok? Então, Estados simples são os Estados unitários e os Estados federais. Então, o Estado unitário é quando uma nação corresponde a uma só autoridade na ordem interna e na ordem internacional, certo? Explicando melhor, o que acontece? Quando a gente tem um Estado unitário, ele não é subdividido em Estados-membros, tá? Nós temos um único território e sobre todo esse território há um único poder atuando, certo? Normalmente estados menores que não têm essa subdivisão em Estados-membros, até porque só as federações têm, esses estados menores que são subdivididos em províncias, tá? Mas que essas províncias não têm autonomia. Elas são meros escritórios descentralizados do governo central. Então, por exemplo, é como se no Brasil, onde nós temos um governo federal, né? Um governo central lá em Brasília, o Brasil não fosse dividido em Estados-membros e o governo central lá em Brasília administrasse toda e qualquer situação em toda a extensão territorial, né? Aí nós teríamos um Estado unitário, mas o Brasil não é assim, né? O Brasil é um Estado federal. Mas um exemplo de Estado unitário, nós temos, por exemplo, a Itália, que está aqui no mapa, né? Embora o mapa esteja dividido aqui em algumas regiões, né, com cores diferentes, essas regiões não são outros Estados-membros, como acontece aqui no Brasil, que nós temos o estado do Pará, do Amazonas, do Maranhão, tá? Essas regiões subdivididas aí na Itália são apenas províncias, mas o estado é um só, tá? É como se o governo federal administrasse toda a extensão territorial, mas tecnicamente não é certo falar governo federal, porque governo federal são só nos estados federados. É como se um governo central, tá, administrasse toda a extensão territorial daquele determinado estado. Então, volto a repetir, embora tenha essa subdivisão interna no estado da Itália, no estado da França, essa subdivisão, cada pedaço não tem uma autonomia para ter, vamos dizer, a sua própria legislação, a sua própria administração. Na verdade, é uma descentralização para facilitar a administração por esse poder central, tá? Então, por exemplo, a Itália aí é dividida em províncias, mas não são outros estados, tá? Elas não detêm autonomia. Quem administra elas, né, são os governos centrais. O que eles fazem é descentralizar, colocar escritórios em cada região para facilitar a atuação desse governo central. Então, o Estado unitário corresponde a apenas uma autoridade na ordem interna e na ordem internacional. O que isso quer dizer?
Aqui no Brasil, por exemplo, quem atua na ordem internacional é a União, tá? Na ordem interna, nós temos cada estado atuando, tendo sua estrutura, as suas próprias leis e etc. Quando o Estado é unitário, essa mesma União que atua na esfera externa ou internacional, ela também atua na esfera interna, sobre todo o seu território. Tá? Quando o Estado é federado como o Brasil, há uma atuação interna pelos próprios Estados federados e há uma atuação externa pela União Federal. Quando esse mesmo ente atua externamente e internamente, nós temos um Estado unitário. É um único poder central que administra todo o território internamente e esse mesmo poder central atua na ordem externa ou internacional. Tá? É como se no Brasil a União atua internacionalmente, sim, e a União também atuasse internamente, administrando todo o território. E não é isso que acontece. Aqui nós somos divididos em Estados-membros, por isso somos uma federação, e cada Estado administra o seu território. Certo? Deu para entender? Então, Estado unitário, nós temos um poder central que administra todo o âmbito territorial, toda a sua extensão, mesmo que ele descentralize essa administração em escritórios em cada região, em cada província, continua sendo só um poder que atua em todo o território. Tá bom? O exemplo que nós temos aqui, que eu trouxe esse mapinha aí, né, a terra da bota, que é a Itália, um mapa em forma de uma bota, ele é dividido em províncias, mas é o mesmo poder central que administra todas elas. E ele é unitário justamente por ter só um único poder administrando toda a sua extensão. E ele é um Estado simples, porque nós estamos falando de apenas uma soberania. Tá certo? Ainda continuando em Estado simples, por ser apenas uma soberania, nós temos o Estado federal, que, diferentemente do unitário, como nós observamos, ele tem uma subdivisão interna em Estados-membros. Tá? Esses Estados-membros, eles não têm soberania, como a União toda tem, né? Como o país tem. Mas esses Estados-membros, eles têm autonomia. Tá? E essa autonomia é para quê? É para ele se auto-organizar, se autoestruturar, criar suas próprias leis e etc. Mas a autonomia não se confunde com soberania. Né? A autonomia é mais limitada. Tanto que o Estado-membro ele não pode fazer tudo o que ele bem entender. Como, por exemplo, é vedado o direito de secessão. O que seria isso? O direito de o Estado se dividir, se apartar da União. Né? Por exemplo, a gente falou em sala de aula. O Rio Grande do Sul, que acha que a parte europeia do Brasil, né, já foi ventilado aí boatos de que o Rio Grande do Sul queria se desvencilhar do Brasil, né, e formar um novo país. Ele pode fazer isso? Jamais. Por quê? O Rio Grande do Sul é um Estado membro, tá? E como um Estado membro, ele não pode, ele não tem o direito de se dividir, ele não tem o direito de secessão. Se ele intentar fazer isso, o que, que vai ocorrer? Vai acontecer uma intervenção federal sobre o Rio Grande do Sul. Tá? Então, o Estado federal, embora ele tenha uma subdivisão interna e o governo que atua nesses Estados-membros subdivididos internamente não seja o mesmo governo que atua na esfera internacional, pois quem faz isso é a União, nós estamos falando de um Estado simples, porque é uma única soberania. Tá? Embora seja dividido, esses Estados-membros não detêm soberania, eles detêm autonomia. Tá? E existe essa diferenciação. Então, exemplo de Estado federal, nós temos o Brasil, nós temos os Estados Unidos, nós temos a Argentina. Então, o Brasil, nós temos, né, todos esses estados que nós já conhecemos, que
tecnicamente, nós vamos chamar de Estados-membros, para não confundir com o Estado, né, que seria o país, o Estado brasileiro. Então, esses Estados-membros, eles têm uma certa independência, sim, eles têm uma certa autonomia política, econômica, financeira e etc., mas eles não detêm soberania, tá? O Estado do Pará, ele não pode simplesmente se lançar na esfera internacional e começar a ter relações ilimitadas com outros países, etc. Por quê? Porque o Estado do Pará é um ente federado inserido dentro do Brasil, tá? Que é um Estado federal, e quem representa todos os interesses nacionais do Estado brasileiro na ordem internacional perante outros países é a União, é uma atribuição da União. Então, o Estado-membro, trazem isso, ele tem autonomia, mas ele não tem soberania, tá? Essa soberania, sobretudo a externa, como a gente viu na aula passada, quem administra, quem atua, tá, fundamentada nela é a União Federal e não os Estados-membros, tá certo? Então, Estado unitário e Estado federal são diferentes, sim, como a gente viu, porque enquanto o Estado federal se subdivide em Estados-membros com autonomia, o Estado unitário ele não tem essa subdivisão em Estados-membros, ele pode até descentralizar sua administração em regiões, mas o Estado unitário é um só e existe só um poder central, vamos dizer, a União, que administra toda a sua extensão interna, assim como também age perante outros estados na esfera internacional. Já o Estado federal, ele tem essa divisão interna em Estados-membros, cada estado desse detém autonomia, que é diferente de soberania, mas quem atua na ordem externa não são esses Estados-membros, é a União Federal, tá certo? Esses estados não podem se dividir do país, não podem sair, né, da União, não pode querer criar um país novo, formar um país novo, porque isso é vedado pela Constituição Federal, sendo inclusive a forma federativa do Estado uma cláusula pétrea, como a gente vai ver a seguir. Então, o artigo 1º diz o seguinte da Constituição: a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados e municípios do Distrito Federal, constituindo-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Aí vocês vão ver: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e o pluralismo político. Mas o que a gente tem que chamar a atenção aqui? No caput, né, do artigo 1º, diz que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados, tá? Ou seja, essa reunião de estados-membros, tá, no Estado brasileiro, ela não pode ser dissolvida, ela não pode ser dividida. Um estado não pode simplesmente decidir: eu vou sair do Brasil e vou ser outro país. Não pode, tá? Não existe esse direito que nós chamamos de direito de secessão, que é essa divisão. Não pode se dissolver essa ligação de um Estado com a União, tá? Isso é veementemente proibido. E aqui nós temos as famosas cláusulas pétreas, que estão no artigo 60, parágrafo 4 da Constituição, tá? Que diz que não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir, inciso 1, a forma federativa de Estado. O que isso quer dizer? Não pode existir nenhum tipo de tentativa, não pode ter uma emenda constitucional, né, que é o que altera o texto da Constituição, que venha a retirar a forma federativa de Estado aqui no Brasil. Então, sendo uma cláusula pétrea, não pode haver lei, nem mesmo emenda à Constituição, que venha na intenção de mudar a forma federativa do Estado. Então, por exemplo, um deputado simplesmente quer tornar o Brasil um Estado unitário, como a Itália. Tá? Vai acabar essas divisões em Estados-membros, não vai mais existir Pará, Maranhão, Tocantins, etc. O Brasil vai ser um território só, uma coisa só administrada lá pela União, lá pelo Poder Central em Brasília.
esse projeto de lei ele não vai ser nem conhecido. Por quê? Porque ele está violando uma cláusula pétrea. Qual? A do inciso 1, a forma federativa do Estado. Então, isso não pode ser alterado, certo? E aí a gente pula para os estados compostos. Tá? Nós vimos estados unitários, o critério é de quantidade de soberania. A maioria dos estados, obviamente, só tem uma soberania, então ele vai ser um estado simples. Mas dentro do estado simples, nós temos o estado unitário e o estado federal, na medida em que ele é um único poder na ordem interna e na ordem externa ele vai ser unitário, né? Ele não é subdividido em estados-membros, ou ele é um estado federal quando ele é subdividido em estados-membros, onde cada estado desse detém a sua autonomia, tá? Mas é uma única soberania que pertence à União. Já os estados compostos, já que o critério é soberania, né? Ele é composto justamente por ter mais de uma soberania no mesmo estado. Então, são as organizações políticas em que um só estado coexistem várias soberanias, formando personalidades jurídicas sui generis, podendo ser confederação, comunidade de nações ou união pessoal. O que significa isso? Dentro de um mesmo estado, nós temos mais de uma soberania, tá? Formando personalidade jurídica sui generis. O que significa sui generis? Sui generis é algo totalmente diferente, é algo que não existia, é algo que não tem uma classificação, tá? É algo da sua própria espécie, vamos dizer assim, que não tinha uma classificação anterior, algo diferenciado. Então, estados compostos são estados que têm mais de uma soberania, podendo ser confederação, comunidade de nações e união pessoal. Vamos ver cada uma delas. Então, confederação consiste na junção de dois ou mais estados, mediante um tratado, pacto ou convenção, visando a realização de grandes empreendimentos de interesse comum ou ainda o fortalecimento de sua defesa contra agressões externas. Então, o que a gente tem que chamar atenção aqui? A confederação ela vai ser a junção de dois ou mais estados, cada um tem a sua soberania, mas eles vão se reunir através de um instrumento internacional que pode ser um tratado, um pacto ou uma convenção, tá? Visando uma finalidade tal, uma finalidade específica, podendo ser empreendimento, fortalecimento de defesa, etc. Mas ressalto que é a união de dois ou mais estados, cada um tendo a sua própria soberania, através de um instrumento internacional que pode ser um tratado, um pacto ou uma convenção. Então, para ser uma confederação, tem que ter esse instrumento legal internacional traduzido em tratado, pacto ou convenção, tá? Para ser confederação tem que existir isso, senão nós não estamos falando de confederação. Então, a soberania de cada estado ela é mantida. Quando atingir o objetivo, esse tratado pode prever que ela se extingue automaticamente. Então, digamos que dois países se reúnem, conservando as suas soberanias, tá, respectivas, de modo que eles se reúnem para um determinado empreendimento, uma determinada construção, vamos dizer, né, uma obra muito grande. E nesse tratado vai estar lá previsto que, terminada a obra, a confederação já se extingue automaticamente. Pode acontecer, tá? Mas, para ficar mais fácil o entendimento, a gente ilustra a confederação, por exemplo, dos Estados Unidos da América, tá? Num primeiro momento, quando as colônias saíram da Inglaterra e vieram para a América e fundaram ali os Estados Unidos da América, que hoje é uma federação formada por 50 Estados-membros, no início, na verdade, eram vários estados que cada um tinha a sua soberania, ou seja, nenhum estava submisso ao outro, e que eles se reuniram através de uma confederação, tá? Os Estados Unidos, no primeiro momento, não era uma federação, era uma confederação em que cada estado que fazia parte tinha sua soberania própria, tá certo? Aí, posteriormente,
eles vendo que havia muita dificuldade em administrar uma confederação onde cada estado tinha uma soberania, eles resolveram, então, federação. Tá? Pessoal, caiu aqui a bateria do meu fone, mas vamos continuar. Então, nós temos na Confederação dos Estados Unidos, era a sua configuração inicial, a reunião de estados soberanos independentes, tá? Que, através de um pacto, eles formaram uma confederação, mas cada um detinha sua soberania. Posteriormente, eles abriram mão das suas soberanias, né, individuais de cada estado, se uniram em uma federação, em que, a partir daí, só a união de todos os estados, né, detinha soberania, mas cada estado membro não tinha mais uma soberania própria. O que eles tinham, né, e tem até hoje, é a sua autonomia. Então, quando falar em confederação, citem a questão do tratado, pacto ou convenção como um instrumento solene que prevê essa união, mas que cada estado mantém a sua soberania, né? Por isso é um estado composto, é mais de uma soberania reunida no mesmo estado, tá? Que aqui seria, na verdade, uma confederação. Vamos para a próxima. Nós temos também um caso muito específico, chamado de Comunidade de Nações, que o exemplo é a antiga União Soviética, né? Que quando foi dissolvida a antiga União Soviética, nós tivemos como resultado vários estados que estavam tão acostumados a viver sob a direção, né, de Moscou durante muitos anos, e que quando a União Soviética foi dissolvida, eles acabaram por não ter segurança necessária para se lançar na ordem internacional como estados soberanos, tá? E nem criaram, através daquele instrumento solene da confederação, né, tratado, pacto ou convenção, nem criaram uma confederação e ficou conhecida então como uma comunidade de nações. Não era uma confederação por não ter esse pacto, né, através de um instrumento, e também não se lançaram como estados soberanos na ordem internacional por não ter essa segurança, tá? Essa vamos dizer, todo a questão da prática de ser um Estado soberano por ter vivido realmente, se não me engano, mais de 70 anos sob o domínio e a direção da Rússia, né, de Moscou. Então, esse exemplo é denominado de Comunidade de Nações, é um exemplo bem específico. Outra forma de Estado composto que nós temos, né, a união de mais de uma soberania no mesmo Estado, é a denominada união pessoal. E também eram casos específicos em que um mesmo rei, um mesmo monarca, ele acabava governando mais de um Estado, né? Como, por exemplo, nós temos a União Ibérica, que foi a união de Portugal e Espanha sob a direção, o reinado de um mesmo monarca. E nós tivemos, inclusive, né, no Brasil e Portugal, com a morte do imperador português, João VI, o imperador do Brasil, Dom Pedro I, ele acabou assumindo os tronos de Brasil e Portugal ao mesmo tempo. Então, isso é conhecido como união pessoal. O mesmo monarca assume mais de um estado. Tivemos a União Ibérica, né, Portugal e Espanha, e nós temos aí o símbolo dessa união, né, no slide. E tivemos outros casos também muito conhecidos, como o Reino da Suécia e Noruega, que também se uniram sob um mesmo monarca e durou um determinado período. Quando atingiu sua finalidade, eles se separaram pacificamente, formando cada um estado, mas já foram uma união pessoal também, governada por um mesmo rei, por um mesmo monarca. Tá? Aí a gente passa, então, para a matéria do regime político. Tá? E aí eu adianto que ele pode ser democrático ou ele pode ser autocrático. Então, a palavra regime, que deriva da palavra regis, né, ou seja, regimento,
ou aquele que rege, dirige, definindo como se governa determinado Estado e como se exerce o poder, certo? Então, pode ser o regime político democrático ou autocrático. O regime político democrático, ele tem alguns elementos que têm que estar presentes para esse governo ser considerado democrático. Então, isso inicia, como a gente já viu nas outras aulas, lá na Idade Antiga, né, no Império Greco-Romano. Nós tivemos um princípio de democracia, não era uma democracia tão evoluída como hoje, porque, como vimos, escravos não participavam da vontade política, da polis, mulheres não participavam, estrangeiros não participavam. Então, era uma democracia bastante limitada, mas já bem desenvolvida para a época, né? E aí, durante o Iluminismo, a Idade Moderna, ela foi aperfeiçoada, principalmente na sua luta ali contra os governos absolutistas pós-Idade Média, e ela amadurece, tá, atualmente, com a conquista de uma série de direitos, até ela se transformar no que ela é hoje. Tá? Então, o regime político democrático é um regime político que pressupõe a ideia de igualdade, de participação política bastante avançada, onde todos têm o mesmo direito, né? Como a gente viu, cada cabeça um voto, né? Cada homem um voto, e esse voto tendo o mesmo peso. Então, você caracteriza um regime como democrático, um Estado democrático, quando ele possui principalmente esses 5 elementos que nós estamos vendo aqui no slide. Tá? O primeiro é o Estado de Direito. Estado de Direito quer dizer que o próprio Estado se submete à lei que ele mesmo cria. Tá? Diferentemente do monarca absolutista, onde ele dizia que ele mesmo era a lei, e aí ele mudava a seu bel prazer, né, a legislação, aqui não. Aqui no Estado de Direito existe uma Constituição, tá, que vai trazer inclusive deveres para o Estado, e esse Estado se submete a essas leis que ele mesmo cria. Isso se chama Estado de Direito. Tá? Então, se vocês forem explicar isso em algum momento, o que é o Estado democrático de direito ou o Estado de direito? É a situação em que o Estado se submete à lei que ele mesmo cria. Tá? Ele não está acima da lei. Nós não temos aqui um governo de uma pessoa, nós temos um governo de leis. Além do Estado de Direito, nós temos a separação dos poderes, como nós já vimos, né? A tripartição de poderes. Normalmente, um Estado democrático, esses poderes não estão concentrados nas mãos de uma só pessoa. Nós temos essa divisão do poder nas mãos de um indivíduo que representa o poder executivo, de indivíduos que representam o poder legislativo e de indivíduos que representam o poder judiciário, que acabam tendo independência, mas sendo harmônicos, né, entre si. E um acaba fiscalizando o outro. Então, numa democracia, é imprescindível haver essa divisão de poderes. Tá? Outro elemento das democracias é o princípio da isonomia, né, justamente a ideia de igualdade que o conceito democrático pressupõe. Então, isonomia é igualdade. Né? Em se tratando de vida política, como eu disse, cada homem tem o direito de participar em igualdade de condições do processo político do seu Estado. O seu voto tem o mesmo valor do voto do outro indivíduo, não importa se ele é mais rico, se ele é mais pobre, se ele é de outra raça, se ele é de outro gênero, mas a isonomia ela é assegurada nos regimes democráticos. E além disso, nós temos direitos e garantias fundamentais, tá? Que são aqueles direitos mais importantes, essenciais ao ser humano: o direito à vida, o direito à liberdade, à igualdade, né? O direito à propriedade, etc. E nós temos os direitos políticos, que também são direitos que existem em democracias sadias, que são aqueles em que o povo participa da vida política do Estado, seja de forma representativa, participativa, mas
esse Estado possui instrumentos de participação política do seu povo, tá? Sem distinção de qualquer natureza. Então, esses são os 5 elementos que caracterizam o regime como democrático. Tá? É fácil de entender, porque, né, são literais, só de você ler você já sabe do que se trata, com exceção ali talvez do Estado de Direito, que vocês têm que guardar essa ideia de que é quando o próprio Estado se submete à lei que ele cria. Tá? Demais, separação dos poderes, isonomia, direitos, garantias fundamentais, direitos políticos, de fácil entendimento. Outro regime político que nós temos, tá, além da democracia, é a autocracia, que também é a antítese da democracia. Normalmente são regimes autoritários, caracterizados pela concentração do poder nas mãos de um soberano, certo? E não existe controle no exercício desse poder. Então, normalmente, é o que a gente chama de regimes totalitários, regimes autoritários, tá? E que no decorrer da história também foi chamado na antiguidade de tirania, né? Na República Romana, a partir dela, de ditadura, na Idade Média, monarquia absolutista ou despótica, e, a partir do século XX, de regimes totalitários. Inclusive, nós tivemos no Brasil um período totalitário, né? Onde o poder executivo ele exercia um poder muito maior do que os demais poderes e não havia essa independência, esse equilíbrio, essa harmonia entre os poderes. Então, assim como a democracia tem os seus elementos em comum, as autocracias também têm 4 elementos que normalmente estão presentes nesses regimes totalitários, né? Então, o primeiro é a concentração de poder político, né? Normalmente nas mãos do poder executivo. Como eu disse, o Brasil já teve constituições de regimes totalitários, onde havia uma concentração de poder na mão do executivo muito grande. Tá? Então, isso caracterizava uma autocracia. A ausência do direito público subjetivo, que é o caso onde o indivíduo ele tem meios legais, ele tem instrumentos e instituições que podem proteger ele da tirania do próprio Estado, né? Então, nós temos órgãos hoje que acaba nos protegendo, acaba controlando o Estado para que ele não viole, né, as prerrogativas e os direitos individuais, como o Ministério Público, por exemplo. Né? Nós temos tribunais de contas, nós temos controles internos. Então, nós temos mecanismos de controle, nós temos órgãos que o indivíduo pode ir lá e se socorrer contra a atitude autoritária do Estado. Então, em autocracias, em regimes totalitários, nós temos a ausência desse direito público subjetivo, ou seja, a ausência de um direito, de uma estrutura que o indivíduo pode se socorrer contra os desmandos do Estado, certo? A terceira característica é a inexistência do princípio da legalidade, tá? O princípio da legalidade é aquele que você só pode fazer uma coisa ou deixar de fazer se ela estiver prevista em lei, tá? Principalmente essa legalidade estrita que incide sobre a administração pública, porque enquanto o particular ele pode fazer qualquer coisa que esteja prevista em lei, mas se a lei não fala nada sobre determinado assunto, ele também pode praticar aquele ato se não tiver uma regulamentação. Para o Estado é diferente. A administração pública, ela de fato só pode fazer algo se tiver descrito em lei. Se, por exemplo, a administração quer fazer algo que não tem lei que regulamenta, ela é vedada de praticar esse ato, diferente do particular. Se não tem lei, o particular pode fazer. Agora, a administração, tudo que ela quiser fazer, tem que existir uma lei anterior que dê legalidade para aquele ato. Se ela quiser inventar algo que não existe na lei, a administração não pode fazer. Esse é o princípio da legalidade, né, para o Estado. Então, normalmente em autocracias não existe essa previsão, não existe o princípio da legalidade. Né? O regime totalitário, o
O ditador, no caso, ele faz o que ele bem quiser, tá? Não precisando de lei prévia para fundamentar aquele ato. E a última característica é a supressão dos direitos políticos, tá? Então, aquele direito de participar da vida política do Estado acaba sendo violado, acaba sendo podado nessas autocracias e a pessoa ela tem que obedecer uma lei muitas vezes que ela não concorda, tá? Até mesmo que a maioria não concorda, mas ela acaba obedecendo sob pena de sofrer sanções terríveis, né? Que violam até mesmo os direitos fundamentais. Então, como exemplo de autocracias, nós tivemos as monarquias absolutistas e a era do fascismo na Itália, né? Do nazismo na Alemanha e do stalinismo na União Soviética, certo? Agora a gente vai ver as espécies de estados democráticos, tá? Então, aqui é uma introdução. A gente, como eu disse, falou sobre os regimes políticos, democracia é um deles, tá? E a gente vai ver que existem espécies de democracias, tá? Nós tivemos já a democracia direta, nós temos a democracia representativa e a participativa. A democracia direta, ela é caracterizada pelo exercício direto do poder político pelo povo, tá? Ou seja, não existem intermediários. Você não escolhe alguém para lhe representar. A democracia direta, ela existia sobretudo na antiguidade, porque o próprio povo se reunia nas praças ou nas ágoras e decidiam o futuro ali da polis, né, o futuro da sociedade, as leis, as escolhas e etc. Então não haviam intermediários, tá? Os governados também seriam os governantes e eles decidiam então conjuntamente com o interesse da comunidade. Então, como eu disse na antiguidade, um exemplo de democracia direta era o que acontecia em Atenas, né? Os cidadãos se reuniam nesse prédio, né? nessa construção que era chamada de ágora, e ali eles definiam realmente os seus interesses. Isso era possível porque naquela época existia diversas cidades, né? Cidades-estados que a gente estudou, que eram as polis, e normalmente eram cidades com extensões territoriais pequenas e com um pequeno número de indivíduos também, o que tornava possível essa reunião e essa discussão. Porém, na idade contemporânea, a gente observa que isso é impossível, né? Nós temos hoje em dia países com extensões continentais, nós temos estados aí com centenas de milhões de habitantes e também a própria complexidade, né? São muitas leis, são muitos termos técnicos, a gestão pública ela se tornou algo realmente bastante técnico, onde somente determinados profissionais e com auxílio de uma série de assessores pode tornar possível o gerenciamento, né, dessas atividades públicas. Então, a democracia direta ela se tornou realmente inviável, né, sendo vista como utópica. Atualmente, ela serve hoje realmente só como um norte principiológico para os ideais democráticos, ou seja, aquele mesmo ideal de que o povo teria que participar da vida política do Estado, ele permanece, mas não daquela mesma forma, tendo em vista a sua total inviabilidade, a sua impossibilidade realmente de acontecer naqueles termos. Mas o ideal de que o homem ele tem que ter a sua participação assegurada, como acontecia naquela época, mas de uma forma possível, instrumentalizada para a atualidade, isso aí continua existindo. Mas nós não temos mais exemplos de democracia direta hoje em dia, tá? Se tratando de estados, obviamente.
Nós temos outra espécie de democracia, que é a democracia representativa. Ela também é chamada de indireta, porque ela pressupõe a ideia de representação política, tá? Você escolhe alguém, você elege alguém, você outorga poderes a um indivíduo que você tenha uma afinidade, tá, com as suas ideias políticas, e essa pessoa vai lhe representar politicamente perante um Estado, certo? Então é como se você outorgasse uma procuração para alguém agir em seu nome e esse alguém ele pudesse lhe representar e defender as suas ideias em consonância com aquilo que você acredita. Por isso nós temos tantos partidos, nós temos tantos candidatos, nós temos tantas ideias diferentes que normalmente representam uma parcela da população. E aí, esse indivíduo sendo eleito, ele vai, em tese, lutar pelos direitos daquela comunidade que o elegeu, né? Então, essa é a democracia representativa, certo? Você escolhe alguém e essa pessoa lhe representa, ou seja, você exerce indiretamente, por meio de um intermediário, as suas escolhas junto ao governo. Você tem a sua vida política representada por um indivíduo que você escolhe, certo? Nós temos hoje no Brasil essa espécie de democracia ainda vigente, né? Na verdade, é basicamente o nosso tipo de democracia, a democracia representativa, até de certo modo, ela existe na nossa vida política quando a gente escolhe ali o nosso prefeito, o nosso presidente, o nosso governador, principalmente os nossos deputados, né, que estão ali no Congresso para poder representar o povo, enquanto os senadores representam o Estado. Então, existe crítica ao sistema representativo, por quê? Porque você acaba dando poderes demais a um indivíduo, né? E ele tendo tanto poder de escolher o futuro da nação e de criar leis que podem beneficiar uns e prejudicar outros, ele acaba tendo um poder muito grande em suas mãos, o que pode dar margem para que esse poder seja utilizado em benefício próprio, né? Ou seja, traduzindo, é justamente o que a gente vê dia após dia nos noticiários, os atos de corrupção, né? Então você vê deputados, senadores, prefeitos, governadores, né? A gente viu muito isso na pandemia, que deveriam defender o direito dos cidadãos, defender aquela classe que o elegeu, mas na verdade muitos estão preocupados em defender o seu bolso, né? Acabar recebendo dinheiro de propina, recebendo dinheiro ilícito para poder privilegiar alguns poucos, né, que detêm o poder econômico. Então, quando você outorga um poder tão grande a um indivíduo, né, como nós temos lá poucos deputados representando 200 milhões de pessoas, eles acabam tendo margem para ter algum benefício ao agir privilegiando uma determinada classe, um determinado número de pessoas. E aí a gente não tem um controle tão grande, né, sobre a atuação desses representantes. Mas, como nós vimos, hoje é impossível nós termos uma democracia direta e realmente o meio mais adequado é você eleger representantes, tá? Então, numa democracia representativa pura, você tem intermediários que você elege, te representam e fazem as escolhas por você lá junto ao governo, certo? Mas nós temos também a democracia participativa, certo? Que é chamada de mista ou semidireta, que é a combinação da democracia representativa e, dentro do possível, da democracia direta, tá?
você tem eleições, você escolhe um representante, esse representante vai atuar por você, porém, existem alguns instrumentos onde o povo vai poder participar diretamente da vida política, de determinadas escolhas, tá, para a sociedade. Então, que tipo de instrumento que a gente tem dentro do conceito de democracia participativa? Todas as decisões nós podemos ir lá e escolher por si próprios? Não. Algumas questões mais relevantes, tá? Nós podemos agir através de mecanismos onde nós vamos fazer as nossas escolhas diretamente, como povo, sem precisar de representantes. E esses instrumentos são conhecidos como o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular de leis. Tá? Isso está previsto lá no artigo 14 da Constituição Federal, que diz que a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal, pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Tá? Então, a gente vai ver na próxima aula essa questão do sufrágio, do voto, né? Que você exerce as suas escolhas através disso, mas você também exerce diretamente através desses instrumentos de plebiscito, referendo e iniciativa popular. Então, para plebiscito, referendo e iniciativa, você não precisa de um deputado, de um senador, de um prefeito, você mesmo vai lá e decide o que você quer. Tá? A diferença, principalmente entre plebiscito e referendo, é que no plebiscito você toma essa decisão previamente, tá? Sobre determinado tema e depois se elabora o projeto de lei. Tá? No caso, nós tivemos em 93 um plebiscito para determinar qual seria a forma e o sistema de governo do Brasil. Tá? Seria a forma republicana ou se ia mudar para a monarquia, e o sistema, se ele continuaria o presidencialista ou se ele seria alterado para o parlamentarista. Ok? Então, essa consulta, no plebiscito, ela é feita anteriormente ao projeto de lei. Então, a população vai lá, vota diretamente e escolhe. Obviamente, nesse plebiscito de 93, a maioria decidiu por o Brasil permanecer uma república com um sistema de governo presidencialista. Tá? O referendo também é uma consulta que os cidadãos vão escolher, mas ocorre após a elaboração da lei, certo? E o povo ratifica ou rejeita essa lei ou parte dela. Nós tivemos como exemplo, em 95, o referendo sobre a proibição de comercialização de armas de fogo. Então, o povo decidiu se aquela lei ela iria entrar em vigência ou não e se iria continuar proibida a comercialização de armas ou se ela seria liberada. Então, como já existia uma lei, a população só tinha que referendar ela ou não, certo? Então, a diferença é que o plebiscito, essa escolha, essa consulta é feita antes da lei e o referendo posterior à existência da lei. E com relação à iniciativa popular, não é bem uma escolha como o plebiscito e o referendo, mas é uma iniciativa, né, de parte do eleitorado nacional em submeter um projeto de lei à votação do Congresso Nacional. Tá? O exemplo que nós temos é a Lei da Ficha Limpa, em 2010, onde parte expressiva da população optou, né, assinou, para que fosse submetido ao Congresso Nacional o projeto de lei da Ficha Limpa. E, cumpridos os requisitos da iniciativa popular, previsto lá no artigo 61, parágrafo 2º da Constituição Federal, o Congresso é obrigado a votar esse projeto de lei.
Os requisitos normalmente são esse projeto de lei ser subscrito por eleitores de pelo menos 5 estados do Brasil, sendo que esse número de eleitores tem que fazer parte, tem que alcançar pelo menos 1% do eleitorado nacional, dentro de 5 estados, e em cada estado, salvo engano, ter pelo menos 0,3% de assinaturas do eleitorado estadual também. Ok? E essas formas de representação política, né, ou participação política, ela é prevista já no artigo 1º da Constituição, que você exerce através de representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição, e esse diretamente é exatamente através do Instituto do Plebiscito, do Referendo e da Iniciativa Popular de Lei.